Vamos dar continuidade ao nosso retiro e assim como nós vamos trabalhar esse ano, empapar-nos da nossa espiritualidade, também vamos empapar-nos da doutrina da igreja, seguindo o catecismo. E por que isso? Porque nós sabemos que nós estamos numa guerra espiritual muito grande, não é de hoje, né? Já faz tempo, mas essa guerra espiritual que vem do inimigo também ele tem os seus sequaces, né? E tem muita gente trabalhando para ele, né? Tem muita gente que está nos perseguindo de várias maneiras. E hoje de manhã eu pensava, uma das primeiras coisas que eu pensei quando eu estava me arrumando é que eu estou ainda, eu acho que todos nós estamos muito abalados, não só pela França, né, que já colocou nas suas constituições o direito ao aborto, como agora a União Europeia vai colocar em seus estatutos, né, nas suas constituições. E eu pensava, isso só pode ser obra do inimigo, né? Não tem outra explicação. E eu escutava esses dias de uma pessoa que mora na França, ele dizia, é muito impressionante porque a França mesmo está acabando com o seu país, porque senão vai ter mais crianças, não vai ter mais, né? Vai acabar com o próprio país. Mas ele dizia uma coisa que nós já sabemos, já faz tempo, e os muçulmanos eles falam isso, que eles querem povoar o mundo para conquistá-lo, para Allah, né? Que é o Deus deles. Então, enquanto se aprovam leis a favor do aborto, os muçulmanos, por isso eles podem ter várias mulheres para ter vários filhos, né? Poder povoar o mundo e conquistar. E eu estava pensando nisso, eu dizia, nós já estamos experimentando isso, mas eu acho que meus sobrinhos, meu sobrinho neto, que vão ser realmente perseguidos, vai voltar, já sabem que a história é cíclica, né? E a história da igreja também, e vai voltar a perseguição, né? E talvez não nos toque a nós, mas daqui a uns anos, no Brasil, quem sabe, quando essas leis atravessarem o oceano e vierem para cá, talvez os nossos netos, seus netos, né, meus sobrinhos netos, as crianças que estão nascendo vão sofrer as consequências. Aí várias podem pensar, como dizia minha sobrinha, tia, então eu não quero ter filhos. E eu dizia, pelo mundo como está, e eu dizia muito pelo contrário, você tem que povoar esse mundo com gente boa, com gente de formação, com gente de fé. E por isso nós precisamos estar firmes na nossa fé, porque também é verdade que se tem muita coisa ruim, tem muita coisa boa, né? E uma das coisas boas é que Cristo ressuscitou, e a mensagem do ressuscitado é: eu te amei tanto que fui capaz de dar a minha vida por ti na cruz. Isso nos deve dar muita esperança, né? E lembrar que esse demônio que está aí segue fazendo as suas coisas, ele tem os dias contados. Por isso ele está com pressa, mas ele tem os dias contados. Ele já foi vencido na cruz. E a coisa boa é que na Nigéria, vocês sabem que fazem uns meses, trancaram os que estavam na missa, né? Os cristãos os católicos que estavam na missa, trancaram eles dentro de uma igreja e mataram todos queimados. Pensa se na Guadalupe chegam lá, nos trancam lá, né? O que vai acontecer conosco? E eles morreram todos queimados. Uma perseguição real nos nossos tempos, mas nessa Páscoa mais de 700 pessoas, adultos e crianças, receberam o batismo. Então, sangue de mártires é semente de santidade, semente de santos, né? Isso a igreja já fala há muitos anos. Então não precisamos ter medo, mas temos que estar preparados,
Porque se nós não conhecemos o catecismo, se nós não conhecemos a nossa fé, a primeira possibilidade de eu morrer mártir, eu corro. Na primeira possibilidade de ser perseguida, eu fujo. Porque a minha fé não está bem focada. E não é só uma fé que eu recebi no batismo, que isso é um dom de Deus. Eu preciso conhecer a minha fé para dar razão dela. Portanto, claro que vai ser um resumão, né, que eu vou fazer dos números hoje, eu creio, nós cremos, que está, mas para vocês também durante a semana poderem dedicar ao estudo ou à oração, no Catecismo da Igreja Católica, os números 142 a 175. Número 142 ao 175. Dos artigos 1 e 2, capítulo 3, a resposta do homem a Deus. Deus chama, mas o homem precisa dar uma resposta. E fica na primeira parte do catecismo, que é a profissão de fé. E eu não vou estar dizendo todos os números, mas tudo que está aqui está contido no catecismo. Mas começo pelo número 142. Pela sua revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles para os convidar e admitir a comunhão com Ele. A resposta adequada a este convite é a fé. Ninguém pode responder a Deus sem ter fé. Sim? E por isso o batismo desde criança é tão importante. Para a criança já poder ter esse dom, essa capacidade de responder a Deus. E aqui diz, Deus fala aos homens como amigos. Então isso também nós precisamos ver esse Deus que morreu na cruz, que está aqui ressuscitado, o nosso Senhor, mas como amigo. Alguém que quer conversar comigo. Quantas vezes a gente diz, mas que Deus não fala comigo? Será que Deus não fala comigo ou eu não paro para escutar a Deus? Porque às vezes a gente diz, mas é que fulano não me escuta. Tá, mas será que eu quero escutar aquilo que a pessoa quer falar para mim? Sou eu que tenho que dar um passo. Por isso aqui no Catecismo, esse capítulo 3 é a resposta do homem a Deus. Deus sempre fala, sempre. Ele tem uns modos meio estranhos às vezes de se comunicar conosco. Sim. Os caminhos dele realmente são bem diferentes dos nossos. Deus não respeita a nossa lógica. Não adianta. Com Deus, 2 mais 2 não é 4. É 5 vezes 10 dividido por 55. Deus tem uma lógica muito louca. Mas é a verdade, é o que realmente é necessário para que nós possamos nos salvar. E fala, pela fé o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade com todo o seu ser. O homem dá assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura chama obediência da fé a essa resposta do homem ao Deus que se revela. Então, a quem nós temos que responder? A um Deus que já se revelou. Sim? Ele se revelou lá para Abraão e depois ele veio aqui, ele esteve nesse mundo. Quando a gente tem a graça de ir na Terra Santa, eu já falei para vocês, eu não sou muito de sinais enquanto passar a mão na pedra. Já choveu 2000 anos em cima daquela pedra, já não tem mais cheirinho de Jesus, já não tem nada ali, né? Já passou. Mas o fato, e realmente eu experimentei o que sempre me diziam, quando a gente vai para a Terra Santa, até as pedras falam de Deus. E é verdade. E eu acho que o que mais me impressionou foi o Lago de Genezaré, que também já choveu 2000 anos ali em cima. Mas ele andou por cima daquelas águas. Ele esteve ali naquela prainha. Ele chamou os primeiros. É uma loucura. Só pode ser uma loucura de amor de um Deus que quis se revelar a nós.
Então ele veio buscar-nos, ele quer ser nosso amigo, ele quer dizer eu te amo, e parece que é uma coisa tão repetitiva, né? Isso eu te amo, mas quantos de nós já estamos muito preocupados ou até tristes se nós estamos ainda no período da Páscoa? A nossa esperança ainda está viva, ele acaba de ressuscitar. E eu não falo de uma tristeza de acontecimentos que sucedem nas nossas vidas, que tem coisas que nos deixam tristes, mas essa tristeza da alma, essa tristeza que me deprime, essa tristeza que me tira a esperança, essa tristeza que faz com que eu ache que essa vida não tem mais solução. Essa se chama uma tristeza mortal. Uma tristeza que faz com que eu perca a esperança. E sem esperança, como é que eu vou lutar para a vida eterna? Para chegar à vida eterna? A primeira ideia, ou o primeiro artigo do catecismo é eu creio. Obedecer, número 144, o obedecer é saber escutar. Sim. A tradução, né, do latim, do grego, tá? É saber escutar. Então, o primeiro que eu tenho que pedir a Deus Nosso Senhor é: Senhor, que eu saiba obedecer-te, saber escutá-lo e querer escutá-lo. Por isso a fé, ela não basta a inteligência, sim? É uma ação da inteligência e da vontade. Eu quero querer, eu quero obedecer. Porque, por exemplo, a fé, quando tem coisas na nossa vida que você tem que optar. Ou eu creio, ou eu não creio. E tem coisas tão absurdas que você diz: tá bom, ainda que eu não entenda nada, eu quero crer. Sim? Eu quero crer. Eu já falei isso para vocês quando eu trabalhei na Anunciatura Apostólica. Tinha tantas situações tão bizarras lá, que um dia tinha uma mesa grande de trabalho, eu estava sentada lá naquela mesa, assim, na frente de uns como se chama, de uns processos de sacerdotes, e eu estava lendo aquilo, e eu fechei e disse para Jesus: aqui, ou eu creio na Igreja Santa Católica Apostólica que é tua, ou obrigado pela participação, mas tchau, vou buscar outra igreja. E eu disse para ele: ou você faz algo, ou eu te deixo na mão. Eu aí, disse que trabalhando, mas eu estava conversando com ele, né? E fiz um momentinho de oração e disse: eu livremente volto a te dizer, eu creio. E rezei um creio, né? A oração do creio, e continuei. Porque se você fica com o humano, com o que nós seres humanos fazemos, nós como igreja, diz: não, isso aqui é uma loucura. Mas por que eu creio? Porque eu sei em quem eu confio, num Deus que se revelou, que morreu por mim e que ressuscitou, dizendo: não te preocupes. Quantas vezes, né, e os teólogos, sobretudo, que estudam, os estudiosos da Bíblia, os exegetas, falam que a frase que mais se repete na Sagrada Escritura toda é: não temais. E por que Jesus diz? Por que Deus fala desde o início da humanidade: não tenhas medo, porque eu estou contigo? E isso é a nossa garantia: Deus está comigo. E podem atacar-me, podem matar a minha, e como Jesus dizia, não tenho medo daqueles que matam o corpo, tenho medo daqueles que nos podem matar a alma, isso sim. Uma amizade que me afasta de Deus, um amor que me afasta de Deus, uma circunstância que me afasta de Deus, aí sim,
pernas para que te quero, foge. Mas se me matar o corpo, claro, na hora da hora a gente vai se defender, porque isso faz parte, né, desse instinto de sobrevivência. Mas eu não vou me desesperar. Dizem que os padres, né, que vão muito nos hospitais, pois ver morrer as pessoas, não ver morrer, dar assistência às pessoas, os enfermeiros. A minha irmã foi enfermeira, trabalhou no hospital durante muitos anos. Dizem que é muito impressionante quem morre com fé e quem morre sem fé. Porque quem morre sem fé é desesperador. Meu Deus, tudo que eu consegui nessa vida, os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo, o meu dinheiro. Geralmente não pensa nas pessoas, pensam no dinheiro, né? Nas obras, tudo que eu conquistei. Vai ficar aqui, vai se perder tudo. E aí vou morrer e vou apodrecer e tchau, tchau. Como um cachorro que a gente enterra, apodrece e pronto, porque não tem alma humana. E os que têm fé não sofrem, mas sabem que vão se encontrar com alguém. Na verdade, o medinho que dá é esse passo e a nossa prestação de contas, né? Confiamos na misericórdia de Deus, mas vai que passou alguma coisa, né, que a gente não confessou, não sei. Dá esse medinho, mas nós temos a confiança que alguém nos está esperando. E dizem, né, UTB, esses dias eu li novamente, o Jesus, acho que fala para vários santos, mas acho que ele repete também para Santa Faustina, eu acho, que uma só missa bem vivida vale muito mais do que 100 missas que ofereçam por nós depois da nossa morte. Então vale a pena prestar atenção na missa e vivê-la com muita profundidade. Porque está em jogo a nossa salvação eterna. Não é brincadeira. O Antigo Testamento é rico em testemunhas desta fé. A Epístola aos Hebreus faz o elogio da fé exemplar dos antigos, que lhes valeu um bom testemunho. No entanto, para nós, Deus previra destino melhor, a graça de crer no seu Filho, Jesus, guia da nossa fé, que Ele leva à perfeição. Desta obediência, o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe é Abraão. Vocês sabem, né? Abraão esteve com a faca na mão para sacrificar o seu filho, o filho da promessa, confiando que Deus ia fazer alguma coisa. E Deus não deixou matá-lo. E a sua realização perfeita, a realização perfeita dessa obediência é a da Virgem Maria. Faça-se em mim segundo a tua palavra, sem pedir explicações, sem dizer como Jeremias, mas eu sou só uma menina, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Ela só perguntou, eu não conheço o homem, ou seja, eu não tenho relação com ninguém, né? Eu sempre pensei, não, se ela ia casar com José, era como que óbvio, né? Vou casar com José, eu vou ter um filho de Deus. Mas não, ela sabia que era algo sobrenatural. E ela respondeu, faça-se. E Maria, durante toda a sua vida, até a última provação, quando Jesus estava na cruz, a sua fé jamais vacilou. Isso é o importante para nós. Apesar das circunstâncias, apesar das perseguições, e eu não digo perseguição de que vão tirar nossa pele viva, como fizeram com São Bartolomeu e outros mártires. Pode ser. Esses dias eu arranquei uma pelezinha dessa aqui, assim, né, da unha, e ardeu tanto, ficou 2 dias doendo. Eu disse, meu Deus, imagina que me tirem a pele, né? Claro que Deus dá uma graça especial para os mártires, mas eu disse, meu Deus, e a gente diz, eu amo Cristo, eu dou a minha vida por Ele, igual Pedro, quando disseram, você é desses, com medo de que iam matá-lo também na cruz, eu não conheço. Por isso a nossa fé, ela tem que, não está aqui o que eu estou falando, vai muito ao conhecimento, mas desse conhecimento nós temos que baixar a meditação, a oração, a contemplação, e daí fazer com que seja vida, sim?
Não basta estar só aqui. Quanta coisa nós entendemos aqui, conhecemos aqui, mas não vivemos. Na nossa fé do dia a dia, quanta coisa acontece que eu digo, eu já sabia, eu sei que eu não devo fazer isso, mas, né? Em qualquer coisa que a gente faz, eu sabia que eu não podia comer esse docinho, comi. Eu sabia que eu tinha que fazer exercício, não fiz. Eu sabia que eu não podia deixar esquentar a minha paixão da ira, porque eu ia dizer o que não deveria. E eu fiz. A gente sabe. Mas para viver como Cristo, a gente precisa meditar, orar, deixar-se transformar por Ele e viver. Antes de mais nada, a fé é uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo, inseparavelmente, o assentimento livre de toda a verdade revelada por Deus. Enquanto adesão pessoal e assentimento à verdade por Ele revelada, a fé cristã difere da fé numa pessoa humana. É justo e bom confiar totalmente em Deus e crer absolutamente no que Ele diz. Seria vão e falso ter semelhança numa criatura. E nós vemos essa experiência no amor humano, ou na confiança. Não sei, agora me veio a ideia do João de Deus, né? Olha quanta gente colocou a confiança nesse homem. E a sua confiança foi frustrada. Quantos de nós já escutamos de alguém, eu te amo, e a gente não sabe nem, eu mesmo não sei nem onde que anda o meu amado, né? O que dizia que me amava. Quantas vezes eu acabo de saber essa semana de uma pessoa que já estava pronta, assim, não só pronta, já estavam conversando sobre o casamento e já estavam pensando em casamento, que ia ver como é que a coisa ia, e a pessoa obrigada pela participação, do nada, e voltou com uma ex-namorada. Que amor é esse? Nós vamos no médico e o médico diz, olha, toma isso, 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 e a gente vai e toma às vezes sem olhar a bula. É bom não olhar a bula, porque às vezes a gente diz, ai meu Deus, eu não vou tomar isso, né? Eu agora mesmo fiz essa experiência. O médico me deu, comprei, tomei, e depois de 5 dias passei 2 dias de cama. Dos efeitos colaterais, eu nunca tinha tido efeito, eu estou já na idade dos nunca, né? Nunca tinha feito efeito colateral nas coisas. E eu confiei. A gente confia nas pessoas, mas as pessoas falham também conosco. E por que nós não confiamos nele, que é a verdade, e que é fiel às suas promessas? Nós sabemos disso. Então, a fé é uma adesão pessoal, e isso é bom a gente saber, porque nós não podemos forçar que outros tenham a mesma fé, ou a mesma fé em relação a fé católica, né? Mas nós não podemos forçar que o outro tenha a mesma intensidade de fé que eu tenho. E às vezes a gente critica. Porque eu quando rezo sempre de joelho. Olha lá, fulana nunca se ajoelha. Você sabe se a pessoa pode ajoelhar ou não? Essa pessoa, não sei, nunca faz adoração ao Santíssimo aqui na Guadalupe, por exemplo. Mas você sabe se ela não vai na Santíssimo, se ela não vai na paróquia fulana de tal, se ela... Não podemos julgar as pessoas. Então, eu não posso exigir que o outro tenha a mesma intensidade da minha fé. Porque a fé é algo muito pessoal. É a minha relação com Deus. Por isso, quando a gente fala muito, né, sobre quando a gente entra no movimento, eu não tinha escutado essa expressão até que eu entrei no movimento viver de cara a Deus. É eu e Deus.
Claro está que eu preciso, né, tem uns mandamentos, tem uma... Hoje mesmo eu estava pensando, tá tudo tão relativizado, as coisas, que é até mesmo dentro da igreja, né, sim, na vida consagrada, né, a gente, assim, isso é o certo, mas esse mas é relativo. Não podemos julgar, deixa... Tem certas coisas que precisam ser feitas e que a verdade, né, o certo sempre vai ser o certo, o errado sempre vai ser o errado. Não é porque o mundo mudou, mas Jesus falou, nem uma vírgula vai ser mudada do Evangelho. Então nós temos que cuidar com isso, porque em nome da tolerância, em nome do respeito, nós estamos fazendo com que a nossa fé também seja relativa. E não existe uma fé relativa. A fé ou é ou não é. Sim? Então é muito importante eu viver a minha fé, mas a fé verdadeira, não é a minha fé. É a fé, por isso nós estamos falando do catecismo. Nós, como membros do movimento, nós precisamos empapar-nos. O catecismo tem que ser um livro de cabeceira nas nossas casas. Ao menos uma vez por ano a gente tem que estudá-lo. Algumas partes dele, sim? Porque senão a gente fica mas é que eu acho. Nós não achamos nada. Nós temos que fazer o que Jesus mandou. Isso é muito importante, porque até nós que temos já uma vida bastante avançada dentro do movimento, dentro da fé católica, nós também podemos desviar-nos. Porque o que está acontecendo? Nós somos filhas desse mundo. E o que esse mundo nos pede? Vamos relaxar, tampouco não seja tão radical. E o radicalismo, ser radical não é radicalismo, né? Que tem que ser assim. Ser radical é ir nas raízes. Fazer o que Deus me pediu, o que Cristo deixou para mim. Isso é ser radical. Sim? O padre José Augusto, ele fala muito, gente, se vocês não querem viver, não querem ser radicais, tudo bem, tá tudo bem. Mas me deixem ser livre e ser radical como eu quero ser. Sim? Então, às vezes a gente deixa de ser radical porque o que as pessoas vão falar. Eu não posso ser buscar o radicalismo, que tem que ser feito assim. Se você não reza dessa maneira, está errado. Isso a igreja mudou muito no Reino Cristo. Muito, muito. Antes nós tínhamos, né, todo mundo rezava o terço de uma maneira. Nós consagradas tínhamos que levantar todas ao mesmo tempo, fazer a genuflexão ao mesmo tempo. A igreja disse, para com isso. Vocês são uma unidade, mas vocês não precisam ser iguais umas a outras. Vocês não são um batalhão. E graças a Deus, porque eu vivi praticamente quase 25 anos nisso. Não me fez mal. Mas também nós vivíamos um radicalismo, que todo mundo tinha que ser uniforme. Isso que a igreja falou. Sejam uma unidade, não uniformes. Porque o que caracteriza o Reino Cristo não é o que a gente vê de externo, é a nossa caridade e a nossa alma apostólica. São duas forças que nós temos, a caridade e o apostolado. É nisso que se tem que destacar um membro do Reino Cristo. E não que nós todas, tinha uma época que todas usávamos o arquinho, todas com o cabelinho do mesmo jeito. Não. Os legionários não tem por onde sair, né? Mas agora uns usam barba, antes não podia, né? Agora nem todos usam gel, e antes era toda aquela linha, né? Assim, a igreja foi e disse, parem com isso. Parem com isso. Porque não é isso que a igreja quer de vocês. E tanto lutou o Dom de Paulis, coitadinho, que até morreu com câncer de cabeça. Lhe demos tanto trabalho, tadinho, que
que agora está gozando do céu, graças a nós que lhe demos muito trabalho. Tadinha. A Virgem Maria, que na peregrinação da fé foi até a noite da fé, ou seja, nós vivemos na fé, mas Deus permite que possamos penetrar na noite escura que experimentaram os santos. Sim. E o que significa isso? Que muitíssimas vezes, e de forma especial quando é noite escura, é muito forte, não experimentar a Deus e mesmo assim seguir confiando nele. E os santos experimentaram. Santa Teresinha de Jesus estava ali. Não me deixa mentir, né? Se acaso não for verdade. Não, mas sempre, ao menos sempre nos contar isso, né? Que ela, antes de morrer, ela teve crise de fé. Não sabia. E eu lembro uma vez que eu me perguntei, eu tinha uns 15 anos, tá, mas e se Deus não existe? Eu estou aí, né, minha mãe fazendo rezar um terço, tem que ir à missa dos domingos de manhã, tem que não sei o quê, tá? E se Deus não existe? Eu estou aqui me cansando, diz que aos 15 anos, né, levantando cedo. E eu lembro que a resposta veio bem dentro de mim: se Deus não existe, você vai morrer e você acabou, você não vai se dar conta de que se você errou ou não. Mas se Deus existe? Imagine vocês, eu não acredito nisso, e de repente, eu penso muito nos fariseus, né, na época de Jesus, quando morreram e chegaram no dia do seu julgamento, obrigada, e Jesus lá sentado ao lado do Pai, e eles: é você, Jesus? Aquele que nós matamos ali embaixo, né? Eu mesmo. Bem-vindos ao julgamento de vocês. Pensem. E nós temos muitos testemunhos e muitas mostras de que Deus existe, que nós temos uma vida depois dessa, porque Ele, que é a verdade, já nos falou. E depois, uma segunda ideia, um segundo artigo: nós cremos. Então, a fé, no número 166, diz: a fé é um ato pessoal, uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela, mas não é um ato isolado. Ninguém pode acreditar sozinho, tal como ninguém pode viver só. A fé não é para eu viver lá só no meu quarto ou só na minha casa. E assim como eu não posso viver sozinho, sem ter alguém, sem ter um amigo, sem ter um grupo que me acolha. Eu posso até estar numa casa sozinho, posso morar sozinho, mas eu não posso viver sozinho. Não tem como. O nosso amor a Cristo e aos homens impele-nos a falar aos outros da nossa fé. Cada crente é assim um elo grande na cadeia dos crentes. Não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros, e pela minha fé contribuo também para amparar os outros na fé. Por que nós estamos aqui? Porque alguém nos falou de Jesus. Alguém nos explicou, começando pela nossa casa. Eu fico maravilhada na Guadalupe, as crianças que vão lá beijar Nossa Senhora. Ontem eu estava dando a comunhão ao lado do Padre Éder, e aí veio uma família, já tinha acabado a minha fila, e eu acho muito engraçado isso, que as pessoas nem me olhavam, como que não querem como. Eu disse: mas eles vão receber Cristo, não a Estela, né? É o mesmo Cristo, e todo mundo lá na fila do Padre, e eu assim, e nem me olhava. Eu achei muito engraçado. Aí eu fui lá pra cima, né? Mas antes, quando eu estava maior, alguns vieram aqui pro meu lado, e a menininha, a filhinha, dizia: não, papai, com o Padre Éder, né? Ela queria olhar para o Padre Éder, né? Queria receber, bom, ela não recebia, mas que os pais estivessem na fila do Padre Éder. Não sei o que ela queria, mas ela queria estar lá com ele, né? Mas
Como? Preferência, sim, de estar aí com ele, né? Mas para os adultos é diferente, né? É o mesmo Cristo. Eu lembro uma vez que em Roma, uma consagrada disse para o guarda, né? O Papa, estavam perto do Papa, assim, e tinha algumas pessoas só que passam para comunicar com o Papa. E ela chegou e disse: eu sou consagrada do Reino em Cristo. Ela disse: será que não dá para eu passar lá para o Papa? E ele disse: não dá, só os convidados. Mas eu sou consagrada do Reino em Cristo, assim como a última Coca-Cola do deserto, né? Eu posso. Aí o guarda, os guardas que estão ali, né, que cuidam, segurança, disse para ela: por você ser do Reino em Cristo, você tem informação suficiente para saber que o mesmo Cristo que você vai receber do padre aqui é o Cristo que está recebendo do Papa. E ela não queria mesmo, né? Saiu devagarinho e ficou lá esperando o padre passar. Me chama a atenção, não tem problema nenhum, mas, né, se a fila justamente tem mais meses para que a fila seja rápida, né? Me chamou a atenção, mas era só um comentário. A igreja, que é coluna e apoio, guarda fielmente a fé transmitida aos santos de uma vez por todas. É ela que guarda a memória das palavras de Cristo. É ela que transmite de geração em geração a confissão de fé dos apóstolos, tal como uma mãe ensina os seus filhos a falar e dessa forma compreender e comunicar. A igreja, nossa mãe, ensina-nos a linguagem da fé para nos introduzir na inteligência e na vida da família. Então, nós que tivemos a graça de vir de famílias católicas, né, que já aprendemos desde o berço a querer a Jesus, a mandar beijinho para Jesus, a querer estar na igreja, mas tem pessoas que não têm essa realidade na família. Então tem outra mãe, a igreja, que vem e ensina. Que seria de nós se não tivéssemos os catequistas, se não tivéssemos as pessoas que nos ensinam, os padres, né? Eu vejo muito mais agora os sacerdotes, ultimamente tem uma linha, e é a linha do Papa Francisco, muito mais pastoral, que é uma linha boa porque acolhe as pessoas, né? Você vê que os sacerdotes estão mais acolhedores. Mas eu também sinto falta de pastores mais doutrinais. Falta muita doutrina, né? Tem que ser as duas coisas. Eu adoutrino e eu sou pai. E o pai que ama de verdade corrige. O pai que ama de verdade chama atenção. O pai e a mãe que amam de verdade querem o melhor para o seu filho. E nem sempre o melhor para o seu filho é dar só bens materiais. Né? Como esse jovem agora com um super carro, não sei se era Ferrari, mas um super carro, que matou um motorista de Uber que estava voltando para sua casa, vem com toda a velocidade, tinha bebido, mata, o amigo está muito mal, a namorada não quis ir com ele, foi no outro carro atrás, com a amiga, e o namorado da amiga foi com ele, o amigo está muito mal na UTI, e a mãe, acho que toda mãe faria isso, mas a mãe, o que fez? Disse: eu vou levar meu filho no hospital para ver se está tudo bem, e levou ele para casa e fez com que ele já não pudesse ser preso em flagrante. Um coração de mãe, claro que ia querer, mas nós temos que aprender aqui, se nós fazemos as coisas, nós também temos que pagar as consequências. Eu tirei a vida de um pai de família. E agora? Eu pago uma quantidade, e agora? E a esposa? E os filhos? A gente não pensa. A gente só pensa no nosso e nesse momento. E as consequências dos nossos atos? Então, nós temos que aprender a levar a Cristo a todos, a conversar, a fazer com que Cristo seja
o amado de todo mundo, para que assim o mundo possa mudar. Porque assim o mundo possa mudar. Quantos de nós aqui, não sei vocês, mas eu digo em torno, assim, né? Nós que estamos na igreja, quantas vezes eu já ouvi falar, ai, mas é que, já sabe, né? A minha filha, eu já disse para ela, 2 filhos no máximo, porque não tá fácil educar. Mas você esteve no casamento da tua filha, e a tua filha não prometeu que todos os filhos que Deus permitir. Então, mas eu conheço um anticoncepcional que é muito bom, não vai ter efeitos colaterais, e dizem que não é abortivo. Que católico eu sou? Esse campo eu nem me meto, porque já é campo da bioética e tem muitas razões, né? Não é assim. A gente sabe a verdade e tem as circunstâncias, né? Mas nós temos que ao menos defender o correto e deixar que cada um viva de cara a Deus e junto ao seu confessor, seu diretor espiritual, saberá as circunstâncias, né, que deverão assumir. Eu estou muito edificada com 2 casos de senhoras que já estão bem encaminhado o seu processo de nulidade do matrimônio, e as 2, de acordo com os esposos, estão vivendo em castidade até sair a nulidade e poderem casar. Estão vivendo em quartos separados, estão, por causa dos filhos, estão vivendo, são uma família. Mas eles, maritalmente, estão vivendo em castidade porque querem viver na graça, para que quando eles vão receberem a nulidade, eles possam casar e possam... É lindo isso. Você diz, se você conta isso numa rodinha de amigas, dizem, estão loucos. Isso não é possível. É possível. Mas quem faz isso possível? Sem Deus, nada é possível. Mas com Deus tudo é possível. Tudo bem, talvez não todos vão fazer isso, mas Deus chamou a esses 2 corações e eles responderam. E uma delas, que eu mais conheço, é o marido vendo o seu fervor, como ela tem mudado, como ela tem rezado, ele sugeriu para ela. Ela, como esposa, estava respeitando o tempo dele e tudo e tal, mas ele disse, eu sei que isso vai te fazer um bem. Isso que vai te ajudar para a tua alma. Pensa, um homem desse agarra e não deixa nunca mais desaparecer, porque olha, tá difícil, né? Mas é a graça dele, de Deus nele também. Ela estava nas nuvens. Eu disse, não, esse aí põe aquelas algemas e não deixa fugir, porque esse está bom demais, né? E a igreja, através do mundo, as línguas diferentes, né? Mas o conteúdo e a tradição é só o mesmo, né? É o mesmo. E é muito incrível, né? Quando a gente vai em algum lugar que a gente não conhece a língua e a gente vai na missa, a gente sabe o que está acontecendo, né? A gente só não pode rezar junto, mas a gente sabe o que está acontecendo. Nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição, nem as que se estabeleceram entre os iberos ou entre os celtas, as do Oriente, do Egito ou da Líbia, nem as que se fundaram no centro do mundo. A mensagem da igreja é verídica, é sólida, porque nela aparece um só e o mesmo caminho de salvação em todo o mundo. Esta fé que recebemos da igreja, guardamos-las nós cuidadosamente, porque sem cessar sobre a ação do Espírito de Deus, tal como um depósito de grande valor encerrado num vaso excelente, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Ou seja, a igreja sempre é jovem. A igreja sempre tem um espírito jovem. Isso que 700 pessoas na missa do Fogo Novo se batizaram num país que persegue,
Né? Poderiam dizer, não, vamos nos batizar aqui nas catacumbas e vamos ficar quietinhos porque nós estamos correndo o risco de agora morrer por ser cristãos. 700. Pensa se isso não é graça. Pensa se isso não é renovação. Pensa se isso não é rejuvenescimento da igreja. É maravilhoso. Bom, eu quero ler o último número aqui, o 162, como conclusão, e vou dar 3 perguntinhas para vocês. E como o meu tempo já é curto. Número 162. A fé é um dom gratuito de Deus ao homem, mas nós podemos perder este dom inestimável. Paulo adverte Timóteo a respeito dessa possibilidade. Combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Por se afastarem desse princípio é que muitos naufragaram na fé. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, 18 e 19. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, 18 e 19. Então, combate o bom combate, guardando a fé e a boa consciência. Se nós somos fiéis à nossa consciência, nós podemos perseverar. E senão, nós podemos perder-nos. Aqui ele fala, por se afastarem desse princípio da reta consciência, né, e da fé da igreja, desse princípio é que muitos naufragaram na fé. Por que nós temos tantos náufragos no nosso mundo hoje? Porque se afastaram da boa consciência e se afastaram de Deus e na fé nele. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, temos de alimentá-la com a palavra de Deus. Temos de pedir ao Senhor que nos-la aumente. Ela deve agir pela caridade, ser sustentada pela esperança e permanecer enraizada na fé da igreja. Para viver, crescer e perseverar até o fim na fé, temos que alimentá-la com a palavra de Deus, temos de pedir ao Senhor que nos-la aumente. Ela deve agir pela caridade, ser sustentada pela esperança e permanecer enraizada na fé da igreja. Então, 3 perguntinhas para que vocês, já seja nesse momentinho, preparação para a missa, já seja durante a semana ou durante esse mês, até o próximo retiro. Primeiro, qual é o nível da minha fé? Qual é o nível da minha fé? Interesseira, só quando me convém, né? Porque às vezes a gente só tem muita fé quando a corda já está no pescoço, né? Intelectualista, digo que creio, mas se vai em contra da minha lógica, deixo de acreditar. Intelectualista, digo que creio, mas se vai em contra da minha lógica, deixo de acreditar. Débil, digo que acredito em Deus, mas diante da primeira dificuldade esmoreço. Quantas vezes? Morna como que essa que a gente falava antes, né, de estar nesse relativismo. Mas também não é para tanto. Isso é para quem vai à missa todos os domingos, como dizia um padre, que um senhor disse para ele: eu sou católico, mas eu não sou radical. É? Mas o que o senhor entende por radical? Igual esses que vão à missa todos os domingos. Imagina os que vão à missa todos os dias. Aí para eles são os fanáticos, né? Firme e fiel, que resiste a toda prova, como Jó. Mas a toda prova mesmo. Esses dias uma ex-colaboradora estava com uma filha muito doente no hospital, e em meio à dor, em meio ao desejo que Deus a curasse, ela disse: Senhor, ela é tua. Ela é tua. E que se faça a tua vontade, não a minha.
Porque toda mãe agarraria e nunca. Quando que uma mãe vai querer deixar um filho ir? Nenhuma, né? Mas na fé ela disse: Senhor, ela é tua. Porque ela sabe o que é melhor para ela, né? Para a criança, que estar com Deus. Dói muito, né, ver uma criança, um jovem sofrer, mas eu sempre penso, nossa, do que Deus o livrou, né? Às vezes a gente diz, mas por quê? Tá, mas só Deus sabe que se estivesse aqui nesse mundo, seria um drogado, seria uma prostituta, seria um cara do mal, um mau advogado, um mau engenheiro. Só Deus sabe. Que dói, isso ninguém tira, que tem que fazer o luto, temos. Mas que nós saibamos confiar que o que Deus permitir vai ser o melhor. E graças a Deus, Deus permitiu ela levar de novo a menina para casa, né? Mas ela estava desprendida. Se tivesse acontecido, teria, né, arrancado uma parte dela. Mas mesmo assim, seguia confiando em Deus. Depois, a minha fé em Jesus me leva a ser apóstolo de Cristo? A minha fé em Jesus me leva a ser apóstolo de Cristo? Dou testemunho da minha fé na minha família, com os meus parentes, amigos, colegas de trabalho ou de estudo? Porque é fácil falar de Jesus quando nós estamos com gente que a gente, né, da mesma... quando eu me encontro com Cristo, que lindo falar de Jesus, né? Quando eu estou em direção espiritual, que lindo falar de Jesus. Mas quando eu estou naquele ambiente que eu sei que se eu abrir a boca, e não é para ir lá arrumar briga, mas se eu estou num ambiente, por exemplo, no trabalho, ninguém crê em Deus, mas eu vou almoçar, eu faço o sinal da cruz. Mas o que os outros... você é católica? Você não é católico? A gente tem que começar a virar as perguntas, né? Você é católico? Você crê em Deus? E é como, eu me sinto... Como? Não me diga que você não vai na missa. Não vai me dizer que você não foi na missa do Fogo Novo e que você não sabe que Deus ressuscitou. Meu Deus, você está perdido. Eles têm que se achar que estão fora eles são os peixes fora d'água, não nós. Terceiro, Jesus, em que aspecto da minha fé devo melhorar? Perguntar para ele, Jesus, em que aspecto da minha vida, da minha fé, devo melhorar? Conhecê-la melhor? Amá-la como dom? Vivê-la com coerência e fidelidade? Melhorar na perseverança diante das dificuldades? Vendo todas as pessoas e circunstâncias com um olhar sobrenatural? Vocês veem que a fé ela é muito ampla. Qual aspecto que eu preciso então trabalhar? Vamos pedir a Jesus essa graça e vamos agora nesse momento, segue sendo um momento de silêncio, de preparação para a Santa Missa. Lembrem que uma missa bem rezada vale mais que 100 que rezem por nós, então vamos caprichar. E pedir essa graça para que Jesus aumente a nossa fé e que não seja uma fé só minha, mas que seja uma fé eclesial, uma fé onde que todos podem participar da mesma alegria de ter um Deus que me ama tanto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, a vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Cristo, Rei nosso, venha a nós o vosso reino. Virgem prudentíssima Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu só vou dizer que nós vamos ligar ao menos esse ar, porque o Padre Inácio, ele sofre muito. Ele tem uma